Seu Gervásio, o doutor José aparecer por aqui, o senhor dá esse bilhete a ele, viu? Pode ler, não tem segredo nenhum. Pode ler, senhor, pode ler, senhor. Querido amigo Jaime Martins de Oliveira Neto, seja muito bem-vindo ao Horário Nobre. É uma alegria e uma honra te receber no nosso programa. Eu que agradeço, Marcelo. Fico muito honrado com o convite e, para mim, de fato, participar do programa já é por si uma honra, mas ao seu lado, sob sua direção, uma pessoa que dizia há pouco antes de começar o programa, uma pessoa que eu estimo tanto, que tanto tem feito, e de uma família que eu também sempre admirei, tanto seu pai quanto sua mãe, falávamos disso há pouco. É uma honra redobrada aqui, um motivo de satisfação ainda maior, porque é uma história bonita, eu dizia a você há pouco, tanto de seu pai quanto de sua mãe, e a sua, que você vem construindo ao longo do tempo, a sua passagem pelo Conselho Nacional de Justiça, onde nós travamos ainda um contato maior, né, mais presente, você sempre tão atencioso, como é próprio da sua característica, da sua personalidade. Então, a honra é toda nossa, meu amigo, pode acreditar. Queria dizer a você que tudo que você disse é absolutamente recíproco. Obrigado. Tudo idêntico no retorno com relação a você, a sua família, e ao querer bem e a ombrear as lutas da vida junto com pessoas como você, que eu admiro profundamente. Jaime, Obrigado, conte para nós de onde vem o querido amigo Jaime, sua família, onde você nasceu, quem foram seus avós, seus pais, seus irmãos, irmãs, tios, tias, sobre parentes. De onde vem Jaime Martins de Oliveira Neto? Marcelo, eu sou nascido em Monte Aprazível, uma cidade pequena do interior do estado de São Paulo, ali vizinha São José do Rio Preto, Mirassol, uma cidade onde eu passei a infância, e meus pais foram para lá, e ali nasceu minha irmã também, né? Meu pai, Jaime Fernandes de Oliveira, e minha mãe, Yara Ferreira Prado de Oliveira, ambos já não estão conosco, faleceram muito cedo, para os padrões de hoje, pelo menos, faleceram antes dos 70 anos, e ali eu vivi até mais ou menos 9 anos, 8, 9 anos, quando nós fomos morar em São José do Rio Preto. Ali, eu e minha irmã Luciana Prado de Oliveira, né, Luciana Aparecida Prado de Oliveira, nós vivemos essa primeira fase da infância numa cidade, então, muito pequenina e muito gostosa, onde você podia fazer tudo ali de bicicleta, a pé, saindo, andava praticamente a cidade inteira a pé ou de bicicleta, né, que era muito comum na época, jogando bola. Foi uma infância em que a gente... Hoje eu fico vendo o WhatsApp que as pessoas passam aí com aquelas lembranças das bolinhas de gude, do carrinho de rolemã. Essas coisas todas são no meu tempo de infância, e, de fato, soltar papagaio, construir a própria pipa ali e soltar, porque a gente tinha a área não era o problema, né? Grandes áreas extensas, soltas ali, sem nenhuma construção no entorno. Então, foi uma infância bacana. Os meus avós, Ada Fernandes de Oliveira, por parte de pai, né? E Jaime Martins de Oliveira, daí o meu nome, Jaime Martins de Oliveira Neto. Meu avô eu não conheci. Quando eu nasci, esse meu avô paterno, ele já tinha falecido, também faleceu muito novo, e então a minha convivência pelo lado paterno foi mesmo com a avó, minha avó Ada, que foi para mim uma segunda mãe, foi uma pessoa extraordinária, a quem eu devo muito. Vivi na casa dela, morei com ela, passava as férias com ela, numa fazenda que ela tinha ali perto de Macaubal, os períodos assim mais marcantes da vida. E pelo lado materno, os meus avós, Araci e Nelson Prado, eles já moravam em Barretos. Eles são de Barretos, viveram ali toda a sua vida, faleceram ali também, ambos já falecidos, e ali também era o lugar onde eu alternava as minhas férias, né? Era um período na fazenda e um período
ali em Barretos, convivendo com a família. O meu tio, tinha um tio que foi meu padrinho também, já falecido também, Joaquim Mococa, que era muito conhecido lá. Eles tinham uma alfaiataria famosíssima em Barretos, Alfaiataria dos Pereiras, que existe até hoje, com os irmãos e os descendentes da família. E esse meu tio era muito querido também, porque ele fazia muita reunião na casa dele, com violão, era muito adepto das músicas sertanejas de raiz, aquelas verdadeiras e tal. Então, foi uma infância, um período marcante, né, que deu um suporte, vamos dizer, para a gente, um suporte familiar, um suporte da convivência e uma família que a gente mantém até hoje muito unida. Nesse período de pandemia, a gente, infelizmente, não tem podido visitar ninguém, né? Eu tenho ainda os parentes que moram lá em Rio Preto, em Barretos, que são as irmãs da minha mãe, né? A Urandi e a Umari, e tenho em Rio Preto a minha irmã, Luciana, mora lá até hoje, ela também foi do judiciário, foi oficial de justiça, mas agora aposentada, mora lá em São José do Rio Preto. Tem um irmão depois também, da segunda união da minha mãe, o Bentinho, a gente chama ele de Bentinho, que é o Bento Corrêa Lourenço Júnior, que também mora lá em Rio Preto. Pessoas que, infelizmente, eu não tenho podido visitar faz 1 ano e meio, vai para 2, sem que a gente possa estar junto. Mas falando, né, acompanhando por telefone e acompanhando a vida de cada um deles. E o teu estudo foi todo em Rio Preto? Você começou em Monte Aprazível, a escola, né, o colégio? Eu comecei em Monte Aprazível, estudei lá, e depois, quando nós mudamos, meu pai mudou-se para Rio Preto, aí a vida mudou um pouquinho, porque eles se separaram e vamos dizer que não foi uma separação muito consensual, pelo contrário. E aí a vida acabou tendo outros desdobramentos, né, Marcelo? Porque eu então fui ali fazer a 4ª série, acho que ainda estava na 4ª série. Eu fui para o Colégio São José, ali em São José do Rio Preto, que era um colégio de padre, um colégio semi-internato. Comecei a 5ª série também lá em São José do Rio Preto, no colégio público ainda, no Cardeal Leme. Agora, quando chegou na 6ª série, aí eu já fui para Goiânia, fui morar com o meu pai. Aí começou aqui, em razão das divergências, da situação toda da separação, eu fui fazer a 6ª série do colégio lá em Goiânia, e fui para o colégio agustiniano também. Nesse caso, era um colégio privado, particular, mas de padres agustinianos. Eu fiz a 6ª série lá. Já na 7ª série, eu vim para São Paulo. Aí eu vim morar com a minha avó, estudei num colégio que chamava Nossa Senhora da Consolação, aqui no Paraíso, ficava numa esquina ali da próxima Rua Cubatão, uma abaixo, acho que da Rua Cubatão, mas não existe mais esse colégio, agora tem um prédio lá. Foi derrubado o colégio. Eu fiz a 7ª série ali. Na 8ª série, Marcelo, eu voltei para São José do Rio Preto. E aí fiz também num colégio público a 8ª série. O primeiro colegial, na época, eu fiz no outro colégio em Rio Preto, que é o Cardeal Leme, onde eu fiz a 1ª e a 2ª série já do ensino médio ali. E fui terminar essa fase, esse ciclo de ensino, no Caetano de Campos, aqui em São Paulo, voltando de novo para São Paulo. Eu tenho 3 filhos, a Beatriz de Oliveira, que é a minha filha mais velha, e hoje já é funcionária concursada do Tribunal de Justiça de São Paulo, ele é escrevente, trabalha no gabinete de um desembargador aqui em São Paulo como escrevente, mas é importante, né, destacar por concurso público, e ela entrou muito bem colocada. E a minha 2ª filha, a Júlia de Oliveira, ela é hoje nutricionista, já trabalha numa clínica de nutrólogos, também formada. E o meu 3º filho, Vitor de Oliveira, está terminando o curso de administração aí na Fundação Getúlio Vargas, está no último semestre,
foi fazer um intercâmbio, mas a Covid interrompeu o intercâmbio, ele teve que voltar, ele estava na Alemanha fazendo um intercâmbio para aprimorar os estudos lá, aquele intercâmbio próprio da universidade. Todos eles estudaram no Émilie de Villeneuve durante toda a formação, porque a mãe deles também, a minha primeira esposa, Paulette, ela trabalhou no Émilie de Villeneuve, foi professora do Émilie, hoje está no Porto Seguro, e eles estudaram ali durante todo esse período, o que foi muito bom. Hoje a nossa família é maior, porque eu tenho 2 enteados também, a Carolina e o João Paulo. A Carolina, que fez Direito aqui na São Francisco, o João Paulo fez Engenharia. Os 2 estão já formados também, são pessoas maravilhosas e que formou um grupo familiar extraordinário. E a minha mulher, a Herta Helena, que é juíza também aqui do Tribunal de Justiça de São Paulo, que eu conheci na carreira, e nós nos casamos há alguns anos e formamos realmente um grupo extraordinário, que eu tenho muita alegria, muita felicidade. A vida traz para a gente, falava com você a respeito das várias circunstâncias de mudanças da vida. E uma das mudanças que a vida me trouxe, e que foi uma mudança que eu agradeço por ter conhecido essa pessoa, que foi uma das maiores incentivadoras minhas na vida política associativa, que deu um apoio, e eu, como presidente da MB, 3 anos na MB, morando praticamente em Brasília, contando com o apoio, a compreensão e o incentivo dessa mulher, Herta Helena de Oliveira, para continuar nas lides, para enfrentar aqueles problemas. Então, hoje, essa família composta por mim, por Herta, por Carolina, João, Beatriz, Júlia e Vitor, e que nós costumamos frequentemente viajar juntos e rir, compartilhar os momentos, eu tenho uma alegria muito grande de ter tido essa oportunidade, dessa convivência, dessa experiência. Então, fui uma pessoa que me considero extremamente feliz e honrado por aquilo que Deus tem me concedido, as oportunidades que Ele tem me dado, não só no âmbito familiar, como também no âmbito profissional. Da onde você tirou fazer direito? Qual foi a tua inspiração, o teu estímulo? Por que você resolveu cursar o curso de Direito? Quando eu acabei vindo para São Paulo. Da última vez que eu cheguei, quando eu terminei o colegial lá no Caetano de Campos, lá no centro, aí eu fui fazer cursinho preparatório, e aí eu tinha algumas influências familiares, né? Eu tinha o meu tio Moacir de Oliveira, irmão do meu pai, com quem eu morei também na casa dele, morava nessa época do cursinho. Ele é advogado, formado ali no Mackenzie, e o meu pai acabou que ele era comerciante, mas também tinha feito curso de Direito, nunca advogou, mas tinha feito curso de Direito, e eu tinha uma outra influência também, que era o Regis Fernandes de Oliveira, que foi desembargador aqui do nosso Tribunal de Justiça de São Paulo. À época ele estava na carreira, depois ele acabou saindo, aposentou-se e foi deputado federal, acabou sendo vice-prefeito e prefeito de São Paulo, mas eram pessoas que influenciavam. Mas me diga uma coisa, você ingressa na faculdade de Direito, você já começa a estagiar? Como é que é, durante o curso, a tua atividade com o Direito? Quando eu estava ali no banco... Você já estava no... Não, as datas são muito próximas ali, mas eu estava no Banco Real, ali nessa agência, na Brigadeiro Luiz Antônio, e, à ocasião, o meu pai trabalhava no Banco Real, em Goiânia ou no Rio de Janeiro, nessa época, eu não me lembro, porque ele chegou a trabalhar nos 2 estados. E aí surgiu essa possibilidade de ir lá para o Tribunal de Alçada, de entrar lá, de participar do concurso lá. E eu, como tinha resolvido, eu acho que até entrei lá um ano antes de entrar na faculdade de Direito, porque quando eu comuniquei ao meu pai dessa escolha, que eu iria sair do banco, eu me lembro até que a gerente do banco me chamou, falou: não, Jaime, você não quer continuar na vida bancária, você é novo, a gente tem
o nosso programa do Banco Real, que é o Trainee de Gerente. E a gente pode te indicar para você participar do curso de Trainee de Gerente. Então, eu recebi essa proposta de ser Trainee de Gerente, mas eu tinha acabado de decidir que eu ia fazer Direito. Aí eu declinei do convite da gerente, comuniquei ao meu pai que eu ia sair do banco. Meu pai, que era do sistema financeiro, ficou um pouco, na época, chateado, achou que eu estava fazendo um mau negócio, porque ele via o banco como uma carreira promissora. E aí eu saí do banco e acabei entrando lá, e no mesmo ano entrei na faculdade de Direito. Então, eu tomei a decisão de fazer Direito, e aí entrei no tribunal. Então, eu já trabalhava, eu fiz a faculdade pela manhã, e tinha um horário de estudante, que era um horário próprio, a gente poderia entrar meio-dia. Então, era assim, saía correndo da faculdade para bater o ponto, a tolerância era no máximo de 5 a 10 minutos, tinha que chegar a meio-dia. E aí trabalhava até às 7 da noite no primeiro tribunal de alçada. E aí eu fiquei lá 8 anos. Eu entrei lá em 83, quase 8. Entrei em 83, eu dei 8, porque em novembro de 91 eu ingresso na magistratura por concurso, saindo, portanto, direto do tribunal. Aí eu já estava trabalhando no gabinete de um desembargador que me foi muito querido, faleceu há pouco tempo, que era o Francisco de Assis Vasconcelos Pereira da Silva. Ele era do 5º dos advogados. O Vasconcelos Pereira foi um professor para mim, porque ele me dava aulas de processo ali no gabinete, me ensinava enquanto eu ficava preparando as pesquisas para ele fazer os votos. Ele me dava aulas, me levava na casa dele, lá horas conversando. Era um especialista em direito civil e processo civil. Então, foi assim muito importante também na minha formação e na minha condição para conseguir a aprovação no concurso. Você sempre pensou na magistratura? Sim, aí isso, quando eu disse, esse fato é importante também. Foi bom até você perguntar, porque eu fiz Direito, na verdade, porque eu tinha tomado a decisão íntima de ser juiz. Então, na verdade, eu falei, não, eu quero ser juiz, e para ser juiz eu tenho que fazer faculdade de Direito. Então, é essa faculdade que eu vou fazer. Então, eu já entrei na faculdade, os meus colegas que conviveram comigo na faculdade sabem disso. No primeiro ano, chegando na sala de aula, quando a gente fez as primeiras amizades, eu já dizia, eu vou prestar concurso para a magistratura, eu quero ser juiz. E assim comecei o curso. Então, essa decisão foi tomada quando eu resolvi ir para o tribunal, prestar o concurso, fazer Direito, foi porque a decisão de ser juiz ela estava já tomada internamente, né? Você ingressa na magistratura e vai para onde? Tua vida muda muito, porque o salário mudou muito, né? Então, a sua vida muda, mas e a tua carreira dentro da magistratura? Vai para onde? O salário à época não mudou tanto, porque eu me lembro bem, eu digo isso porque o salário na magistratura, naquela época, quando eu ingressei, ele era o salário inicial de juiz substituto. Aqui havia mais de 11 degraus na carreira, Então, o substituto, né, o não vitalício, ele tinha um salário muito baixo, era menor do que o escrivão. Quando eu cheguei na minha primeira comarca, que foi Serquilho, antes eu fui substituto em Campinas, mas quando eu cheguei em Serquilho, alguns meses depois, aqui do lado de Tietê, era uma distrital de Tietê, e eu ganhava menos que o escrivão. O escrivão ganhava mais. O escrivão até falou, nossa, doutor, o salário do senhor é baixo. Mas hoje essa situação se alterou porque houve uma reestruturação na carreira. Mas eu saí, fui ser substituto em Campinas, fiquei ali uns 4 ou 5 meses, fiquei na vara do júri, que era uma vara extremamente difícil, pesada, uma vara complexa. Hoje está lá, desde que eu saí, está lá um juiz extraordinário, que é o Zé Henrique Torres, que é um juiz espetacular. Ele, depois que eu saí, eu era substituto, ele foi promovido para lá e está lá até hoje. Depois dali eu faço Serquilho, a minha primeira, Rancharia, lá na região lá próxima a Presidente Prudente, a minha segunda, que também foi uma experiência curta, mas marcante, porque eu dormia dentro do prédio do fórum, eu dormia no fórum, eu fiquei
3 meses dormindo ali, então era uma cama daquelas de campanha mesmo, que você tinha o gabinete do juiz, aí todo final de tarde eu abria a cama, fazia, arrumava, e tinha um banheiro lá com chuveiro, e ficava um segurança lá na porta do fórum, lá fora, e a partir de 7, 8 horas da noite era uma solidão total, era um calor muito grande, a gente dormia, eu brincava até, porque o salão do júri era todo de tábua, né? E o calor que fazia lá à noite, essas tábuas começavam a ficar estalando, né? Porque ia esfriando e elas iam estalando. Então, você dormia ao som das tábuas estalando, nenhum barulho, não tinha televisão ali também. Então, era uma solidão total. E logo de manhã, chegava uma equipe, aí eu tomava um café também ali mesmo, na mesa de audiência, montava ali, fazia um pãozinho e tal, e assim foram os meus 3 meses em rancharia. Eu acabei não mudando para lá, porque logo em seguida abriu um outro concurso, e eu me inscrevi e acabei sendo promovido para Santos. Então, a minha família, que estava ali em Cerquilho ainda, não tinha dado tempo de fazer a mudança, e nós já saímos direto para morar em São Paulo, porque daí eu fui para Santos, mas aí também optei por viajar todo dia e ser juiz, fui juiz lá numa vara civil de Santos. E fiquei lá 1 ano até que fui removido como juiz substituto em São Paulo. E aí fui trabalhar, passei em alguns lugares, mas me fixei depois no Fórum de Santo Amaro, onde eu fiz a maior parte da carreira, na terceira entrância na época, porque nós tínhamos ainda a entrância especial que acabou depois, e eu fiz a maior parte na época em Santo Amaro. E deixa eu voltar um pouco para a rancharia, que lhe marcou e me marcou também a história, né? Era uma vida muito solitária, uma vida você com você mesmo nesse período todo, né? Não existia outro juiz lá, era só você como juiz. Só, era você juiz não tinha único. Quem trocar ideias sobre o processo. Não. Você decidia solitariamente. Decidia. E ainda acumulava o foro distrital de IEP, que ficava a 60 quilômetros de rancharia. Então, para a IEP, nós íamos uma vez por semana, às sextas-feiras, marcávamos todas as audiências da sexta-feira. Eu levava um escrevente de rancharia para fazer 2 audiências ao mesmo tempo, então nós instalávamos 2 audiências e eu ia transitando de uma sala a outra, enquanto se preparava a segunda audiência aqui, eu fazia a outra, quando terminava essa, eles começavam a preparar, e passava a sexta-feira o dia inteiro em IEP, fazendo as audiências, despachando tudo. Quando tinha urgências, alguém trazia o processo, ou o próprio advogado, normalmente um funcionário, ou ia buscar, ou alguém de lá trazia. E realmente não tinha ninguém. Eu descobri depois por que eu fui promovido tão rápido, porque ninguém se inscreveu para essa comarca. Eu me lembro que eu havia feito inscrição para todas, e aí, quando eu olhei a lista, fui olhando, rancharia lá embaixo, só eu tinha feito inscrição para a rancharia. As pessoas deviam ter as informações que eu não tive. Aí eu fui promovido muito rápido para a rancharia, e por isso, aqui naquele momento até andei bastante, vamos dizer assim, na carreira, depois isso não teve nenhuma relevância, porque com a alteração da carreira isso não teve nenhuma relevância, mas era uma situação difícil. Era uma comarca extremamente cheia de processo, tinha muito processo. O juiz que me antecedeu lá era muito bom, ele tinha sido promovido para presidente prudente, mas você ficava sozinho, era uma vida realmente, dava para almoçar, tinha um barzinho bem na frente do fórum, onde a gente conseguia fazer uma refeição, mas assim, fui muito acolhido, os funcionários foram sempre muito atenciosos, desde o escrivão até as funcionárias da Copa, de um zelo conosco, assim, preocupados, procurando fazer um café, porque eles sabiam, eles sentiam essa dificuldade que a gente tinha para conviver ali. Então, são momentos da vida que a gente fala, nossa, hoje praticamente isso não ocorre. Mas por que eu dormia no fórum? Porque também não tinha hotel na cidade, hotel
bom para que você tivesse condições de se hospedar. Ou ficava ali, ou teria que viajar até Presidente Prudente. E aí o desgaste era maior. Então, a opção foi dormir no fórum, mas eu digo a você que os primeiros dias são bastante impactantes. Eu me lembrei agora, porque quando eu fui promovido para lá, me ligou um juiz e falou: Jaime, eu vi que você vai para a rancharia. Eu falei: é verdade, fui promovido para lá, tal, vou assumir. Ele falou: então eu queria te dar uma dica. Lá tem um advogado muito antigo, conhecido, tradicional, mas é um advogado difícil de lidar. É o meu pai. Ele falou: é um advogado que como lá estava numa época que os juízes passavam muito por lá e ficavam um pouco, até por conta, acho que dessa situação, não tem onde dormir, essas coisas, os juízes não ficavam. O que me antecedeu, que foi, acho que, salvo engano, o Eduardo Gesse, que está até hoje em Presidente Prudente, ficou um bom tempo lá. Mas, conforme os substitutos passavam por lá, ele costumava representar muito os substitutos. E aí o filho me disse: olha, o meu pai ele costuma representar o juiz e tal, então, olha, anota o nome dele aí, porque quando ele for... Mas tem uma coisa, Jaime, que eu vou lhe dar uma dica. O meu pai é muito vaidoso, e o maior orgulho dele é saber que ele tem a maior biblioteca daquela região. Então, eu te dou uma dica: se você elogiar a biblioteca dele, você vai cair nas graças dele. E aí, dito e feito, Marcelo, a primeira vez que ele apareceu, 1 ou 2 dias depois que eu estava lá fazendo audiência, ele veio e se apresentou. E na hora eu lembrei. E aí eu disse a ele, falei: olha, doutor, eu sei que o senhor tem a maior biblioteca e a melhor biblioteca dessa região. Eu sou um juiz novo, acabei de chegar, não posso trazer meus livros. Gostaria de saber se eu precisasse, o senhor poderia me emprestar alguns livros. E, nossa, ele ficou realmente envaidecido, engrandecido, e eu não tive nenhum... Todo dia ele ia me visitar, perguntava se eu precisava de alguma coisa, se eu estava precisando... Foi o único juiz que passou por rancharia que não sofreu nenhuma representação desse advogado. Eu não sei se fui o único, mas eu não sofri, e eu sei que o juiz que me sucedeu imediatamente, na semana seguinte, foi representado por ele. Antes de dar tempo de eu avisá-lo, né, de dizer: olha, aconteceu isso, porque aí teve lá um problema no júri e ele foi representado. O advogado era muito bom, de fato, ele não era... que era aquela questão da personalidade, do jeito, e às vezes chegava um juiz novo, que não é incomum isso acontecer também, e a pessoa, às vezes, não compreende a nossa situação de início de carreira, mas eu não fui representado por ele, e, graças a Deus, não fui representado por nenhum advogado ao longo da minha carreira até hoje, graças a Deus, e por onde passei, Cerquilho, e depois em Santos também. Eu me lembro muito bem que a Ordem dos Advogados de Santos, quando eu me promovi saindo de Santos, a Ordem fez um ofício ao Tribunal de Justiça, um ofício que eu guardo comigo até hoje, lamentando a minha saída da comarca, porque Santos também, a época que eu tive lá, sempre foi Santos, Campinas, foram comarcas que tiveram dificuldades no relacionamento, muitas vezes, da Ordem com a magistratura, e eu saí de Santos depois de 1 ano e meio trabalhando lá, elogiado pela Ordem dos Advogados. Isso é motivo para mim de orgulho. Esse ofício eu guardo comigo, foi enviado ao tribunal, deve estar no meu prontuário, mas eu me lembro que eu tenho ele guardado. Foi nesse momento que você percebeu que você tinha uma habilidade incomum para poder representar a classe, e você, então, partiu para as questões associativas da magistratura? Olha, eu sempre... Desde que entrei na magistratura, nos primeiros anos, a associação me chamou a atenção. Aí, de novo, né, eu já tinha uma vivência nesse aspecto, porque o Regis, meu tio, ele foi presidente da APAMAGES, então eu acompanhei a trajetória dele na APAMAGES, depois ele foi presidente da AMB também,
e depois ainda foi presidente da Federação Latino-Americana de Magistrados. Só para as pessoas que estão nos assistindo, a PAMAGES é a Associação Paulista dos Magistrados, e a AMB é a Associação dos Magistrados Brasileiros. Exatamente. Da qual você também presidiu as duas. Fui. E o Regis foi também da Federação Latino-Americana de Magistrados, que era a FLAM. Então, eu tinha visto todo esse trabalho. Meu tio, irmão do meu pai, eu tinha visto todo esse trabalho dele, e ele é uma referência para mim também, intelectual, ética, moral. E aí, então, eu conheci o Viana Santos, na época, que foi presidente do tribunal, o Viana fazendo campanha para ser candidato a presidente da APAMAGES, acabei trabalhando, vamos dizer, na campanha do Viana, e alguns anos, aí quando o Viana chegou à presidência da APAMAGES, eu fui para a diretoria, sugeri a criação de alguns departamentos, que foi o acompanhamento legislativo, trabalhei na comunicação com ele, e fiquei 4 anos na gestão que ele foi presidente da APAMAGES, eu fui diretor dele. Mas até a na APAMAGES, junto com o Viana, não tinha um departamento que lidava com o acompanhamento legislativo das questões de interesse do judiciário? Não, Puxa, não tinha. Que visão, isso aí foi a proposta que eu fiz a ele, e aí ele criou, eu fui o primeiro diretor, com característica de diretoria mesmo, que era a diretoria de acompanhamento legislativo. O Viana, acho que ele chegou por volta de 95, acho que foi por aí. Eu estava já... Não, eu estava em Cerquilho quando ele era candidato. Portanto, foi isso, 93, 95 aproximadamente, se eu não estiver enganado. Mas quando ele assumiu a presidência, eu já estava em São Paulo. E aí ele foi eleito e reeleito presidente da APAMAGES. E aí ele começou a campanha dele para a presidência da AMB. Nesse momento, ele foi eleito presidente da AMB, mas um pouquinho antes, Marcelo, eu tinha uma percepção de que, já naquela época, nós estamos falando disso de mais de 20 anos, já naquela época eu achava que o aspecto político dessas associações tomavam conta de toda a atividade, ou seja, a política ditava os movimentos da diretoria. E eu percebia que ficava fora, praticamente, das preocupações a questão científica, cultural e de pesquisa. Por isso, naquela ocasião, eu comecei a pensar na idealização de um instituto de magistrados. E aí eu falei com o desembargador Vasconcelos Pereira, naquela época, ele falou, vou te levar para falar com o Rui, presidente do Instituto dos Advogados. E eu fui falar com o Rui Celso Reale Fragoso. E ele me levou, fomos nós dois lá no escritório do Rui. E eu falei para o Rui, eu vejo que o Instituto dos Advogados tem 50 anos e nós não temos um instituto de magistrados aqui de São Paulo, estou pensando em criar. E o Rui, mais de 1 hora de conversa, quase 2, ele me deu toda a orientação e algumas dicas para poder fundar um instituto. Aí eu estava, nessa época, em Santo Amaro, e na época conversei também com a professora Maria Helena Diniz, porque tinha um desembargador, que trabalhava, hoje desembargador, na época juiz Otávio Machado de Barros. Ele era juiz de Santo Amaro e estava fazendo um curso, acho que com a Maria Helena Diniz, e a Maria Helena Diniz tinha a ideia de criar um Instituto Internacional de Direito. Só que, por algum motivo, esse instituto não foi criado. E a Maria Helena, então, o Otávio falou, vai falar com a Maria Helena. E eu fui na casa dela, e ela então falou, olha, Jaime, não deu certo o nosso instituto aqui, por problemas lá que eu não me lembro, eles desistiram de fazer, o grupo que estava montando desistiu do instituto. E ela me entregou, falou, você não quer assumir, você está com disposição de fazer o Instituto Internacional de Direito? Eu falei, olha, professora, eu estava pensando, na verdade, em criar um instituto de magistrados, que pudesse ter a participação
de advogados e outras carreiras jurídicas na condição de membros colaboradores, mas eu queria ter um Instituto Paulista de Magistrados. E aí perguntei a ela, posso usar esse esqueleto aqui como base para redigir o meu? Ela falou, fique à vontade. Aí ela me deu, eu peguei e redigi o estatuto, levei lá para o Fórum de Santo Amaro, discuti com os juízes, e aí conseguimos lá outros 20 colegas que toparam fundar o Instituto. Aí disso surgiu o IPAM, lá em Santo Amaro, em 2000, no ano de 2000, hoje já com mais de 20 anos, e eu agora olhando, eu falei quando eu fui conversar com o professor Rui, o Instituto de Advogados tinha 50, né? E agora o nosso já tem 20, passados 20 anos. Aí nós fundamos o Instituto Paulista de Magistrados, eu fui o primeiro presidente dele, fui 4 anos presidente, depois voltei para mais 4 anos, depois de 3 presidências seguidas àquela da fundação, e o Instituto ganhou uma dimensão muito grande. Hoje ele está instalado no mesmo prédio ali na Tabatinguera, já tem 3 salas próprias, tem trabalho de pesquisas realizados, fez muitos eventos, e hoje desenvolve um projeto, que é o projeto Eu Tenho Voz, que foi lançado essa semana, que também é um projeto contra o abuso sexual de crianças e adolescentes, um projeto que tem feito um trabalho muito bom e com uma repercussão muito positiva por onde tem passado. Você assume, você é candidato e ganha e assume a presidência da Pamages. Nunca, antes de você, um juiz de primeira instância tinha ganho a presidência da Pamages. É isso? Eu estou correto? Está correto, está correto. Nós tivemos vários candidatos. Havia uma resistência em São Paulo, porque se entendia que um juiz de primeira instância não teria condições de conversar com o presidente do tribunal de igual para igual, ou não teria condições de fazer suas reivindicações. Então, São Paulo, tradicionalmente, só elegia para a presidência da Pamages desembargadores. Nós tivemos vários candidatos que, na verdade, eu disse isso no meu discurso de posse na Pamages, eu na verdade, colhi o fruto do esforço desses colegas todos, como o Paulo Dimas, que concorreu várias vezes como juiz de primeira instância e nunca foi eleito, só foi eleito quando já era desembargador. Tivemos o Álvaro Passos, também um grande quadro que concorreu, apoiei o Álvaro Passos à época. Tivemos outros grandes nomes aí que disputaram, o Roque, acho que o Roque ainda como candidato de primeira instância, salvo engano, ainda era juiz. Então, vários nomes disputaram. Eu disputei uma eleição antes e perdi, mas fizemos uma votação muito boa, onde procurei, então, trazer aquela visão que nós tínhamos de que as coisas precisavam mudar em São Paulo. E, de fato, nessa eleição nós tivemos uma votação extraordinária, vencemos como candidato de oposição, o que era raro aqui em São Paulo também, porque não era comum a oposição vencer aqui em São Paulo, nem com desembargadores. Então, era um candidato de oposição de primeira instância, com uma chapa majoritariamente de primeira instância, e fomos eleitos presidentes da Pamages. E depois reeleitos em chapa única, porque na minha recondução não houve disputa. Eu não posso deixar de fazer um reconhecimento aqui ao Conselho, que na época que eu assumi a Pamages, estava no tribunal, com o presidente Naline, o vice, o Arthur, e o corregedor, Dr. Áquil. Depois veio a nova gestão, que eu trabalhei 1 ano com o Paulo Dimas, também no comando. Então, foi um relacionamento extraordinariamente bom, belo, respeitoso, e não houve nenhum problema. E isso quebrou um paradigma em São Paulo. Tanto que eu acabei renunciando no 3º ano, depois de consultar a classe para disputar a MB. Como fui eleito, o meu primeiro vice, o desembargador Ocilde, também assumiu a Pamages. Na eleição seguinte, nós tivemos o Fernando, da primeira instância, Fernando Bartoletti, eleito, e agora a Vanessa, que, além de juíza de primeira instância, foi quebrando outro paradigma, que foi a de ser a primeira mulher eleita presidente da Pamages. Então, em poucos anos, alguns paradigmas foram quebrados,
esse grupo que é um grupo nosso que veio conosco. A Vanessa entrou na vida associativa conosco, foi minha diretora financeira, depois minha vice, e agora é presidente, grande presidente, está fazendo um trabalho extraordinário, assim como fez o Fernando antes dela. Então, os paradigmas foram quebrados e hoje já não se fala mais isso aqui em São Paulo, já não se tem mais essa preocupação. Foi um momento importante do associativismo. E por falar em Vanessa, que você trouxe para a associação, trabalhou contigo e aprendeu muito, e hoje é a presidente da Pamages, ela lhe fez uma pergunta, e nós vamos agora transmitir a você a pergunta feita pela Vanessa para a gente poder entrar nessa dúvida que a atual presidente hoje da Pamages tem e quer lhe ouvir sobre essa questão. Prezado Marcelo, muito obrigada, é um prazer para mim participar aqui do seu bate-papo, da sua entrevista, ainda mais hoje que você traz o Jaime de Oliveira, que é um amigo tão querido e justamente o responsável por me trazer para o associativismo. E o que eu queria perguntar para o Jaime, na verdade não é bem uma pergunta, mas é uma reflexão. A gente tem visto o poder judiciário, a relação entre as instituições, a democracia, um período muito conturbado da nossa história. A gente tem visto todas as instituições em foco permanente da imprensa. Isso não é diferente com o associativismo. A gente tem figurado em todas as pesquisas como o maior litigante dentro do STF, como uma atuação importante dentro do Congresso Nacional. E a AMB completou 70 anos de história, o que a Pamages vai completar em muito pouco tempo. Eu queria que você refletisse sobre qual é a diferença do nosso papel de ontem e de hoje e qual a nossa importância nesse processo hoje por quais as instituições passam, para o judiciário, para a sociedade, para as instituições. Bom, eu primeiro agradeço a Vanessa aí pela participação, é uma honra receber essa intervenção e essa indagação, que é a indagação do associativismo atual, do ativismo moderno, do associativismo moderno. Veja, Marcelo, as associações, elas foram, quase todas, nasceram como entidades beneficentes. A de São Paulo, muito especialmente, nasceu quando, do falecimento de um magistrado, a família não tendo recursos para as despesas de sepultamento, um grupo de magistrados se une para auxiliar essa família e, na sequência, eles dão início à fundação da Pamages. E assim ela prosperou, e assim foram outras associações, assim a própria AMB, elas surgiram, né, no cenário institucional como entidades beneficentes. Mas, já um pouquinho antes de 88, mas muito especialmente depois da Constituição de 88, elas assumem uma nova configuração, o que é próprio do mundo moderno, o que é próprio das vivências que nós temos atualmente. Então, elas mudam de configuração, elas passam a atuar numa política institucional e essa passa a ser a característica mais forte das associações de classe. De um lado, na defesa institucional de seus associados, dos magistrados, de outro, como um braço político, essa expressão foi usada, salvo engano, pela primeira vez pelo próprio Viana Santos, como um braço político do próprio tribunal, que é aquela entidade que vai ao parlamento, que vai às assembleias legislativas, levando discussões, apresentando projetos, minutas de projetos aos parlamentares, oferecendo alternativas aos projetos em andamento, é a entidade que passa a conversar também com o executivo, então ela ganha uma nova dimensão. E a realidade de 88 para cá mudou totalmente a cara do judiciário, né? Se nós tínhamos, naquela época, cerca de 300 a 400 mil processos por ano distribuídos na justiça, hoje nós falamos em 20 milhões de processos distribuídos por ano e um acervo em torno de 70, 80 milhões de processos, segundo os dados do CNJ. Então, essa demanda por justiça, essa característica que a Constituição de 88 trouxe e essa maior exposição que as redes sociais têm trazido, leva as associações de classe a desempenhar um papel muito diferente daqueles que originaram
a sua própria fundação. E é, de fato, esse o papel que as associações têm que desenvolver. É esse, de fato, o papel que as associações de classe, como a PAMAGES, como a AMB, têm que focar na defesa dos seus associados, na defesa institucional. Hoje nós temos um CNJ que não existia naquela época, você tem um Conselho Nacional de Justiça, do qual você brilhantemente participou no início, né, dando as primeiras conformações ao Conselho Nacional de Justiça, e a associação está ali presente diariamente, seja na defesa dos seus associados, seja, muitas vezes, e até na maior parte delas, no oferecimento de propostas e de soluções ao Conselho Nacional de Justiça que visam ao aperfeiçoamento do sistema de justiça. E há muito o que fazer, você sabe disso, há muito o que avançar. E a atuação das associações foi fundamental, tem sido fundamental para esse progresso. A AMB é uma das maiores litigantes no Supremo Tribunal Federal, é uma das entidades que mais ações tem no Supremo Tribunal Federal, e sempre com muita fundamentação, e dali tirando muitas conquistas, que não são conquistas para a magistratura, são conquistas para o Poder Judiciário, para a instituição, para o engrandecimento, fortalecimento da cidade. Quando eu saí da AMB, eu deixei ali estruturado 2 departamentos que eu acho que são fundamentais para o futuro do associativismo, e agora em São Paulo a Vanessa criou também, eu vou trabalhar nesse departamento. Um é um departamento de pesquisa. Eu estou absolutamente convencido de que nós não podemos mais discutir as coisas no achômetro, né? Naquilo que eu penso que é, o que nós achamos que pode ser. Nós temos que ter pesquisas científicas que indiquem se determinado projeto está funcionando, se não está, se o caminho é esse, se o caminho não é esse. E pesquisas que também avaliem, do ponto de vista, inclusive, social, como é que a nossa prestação de serviço está sendo recebida na sociedade. Então, deixei lá criado, e está funcionando sob comando do ministro Salomão, de maneira espetacular, o departamento de pesquisa, e deixei estruturado o departamento de inovação, que é um departamento também para que a própria magistratura faça a sua autorreflexão e busque caminhos de inovação para oferecer soluções de aprimoramento ao judiciário. O de pesquisa, eu apresentei aqui na PAMAGES também, a Vanessa, como eu disse, já criou, e nós vamos, a partir de 3 ou 4 meses, começar a apresentar pesquisas no estado de São Paulo. A Vanessa está cuidando desse desenvolvimento do projeto, e o Centro de Inovação. Eu recentemente falei com o diretor da Escola Paulista da Magistratura e vi que ele já me respondeu, não falei ainda pessoalmente com ele, mandei uma mensagem falando da importância da escola criar um departamento de inovação, e esse departamento deve ser criado, ou pelo menos vai ser estudado, na Escola Paulista da Magistratura. Eu queria muito que você nos contasse como é que você viu a reforma previdenciária que atingiu os magistrados brasileiros. Naquele momento, a sociedade, né, o tema foi comprado como o tema da salvação, e a gente viu que não houve salvação alguma. E o que se tem visto, Marcelo, e aí de maneira geral, é uma tentativa de enfraquecimento da atividade jurisdicional. E a reforma da Previdência e o fim da Previdência, da integralidade, da maneira como ocorreu, inclusive, sem permitir, alcançando alguns que já estão na carreira, porque a pessoa, quando faz a sua opção de vida, lá no começo da carreira, ela o faz tendo em vista uma realidade que ela vai escolher. E, ao escolher, ela tem aquela segurança de que ela vai chegar ao final da carreira, que ela pode estar tranquila, porque no final da carreira, quando ela se aposentar, seja na compulsória, seja na voluntária, ele vai ter a segurança da sua sobrevida, da sua família, e isso não ocorre mais. As pessoas também não conseguiram compreender que a carreira da magistratura é uma carreira que exige determinados atrativos. Se você não der atrativos para essa carreira, se você não cercá-la de garantias, você não vai conseguir
selecionar bons magistrados no início da carreira, né, na fase de concurso, e não vai conseguir manter esses bons magistrados ao longo da carreira. Recentemente, um colega jovem, ele simplesmente pediu demissão, não é o único caso, e foi para o mercado de capitais, foi trabalhar numa instituição financeira, abrindo mão de um sonho, e não foi fácil para ele tomar essa decisão. E não é, como eu disse, não foi o único caso. Nós temos vários exemplos nesse sentido, porque as pessoas acabam desistindo dos seus sonhos ou acabam desistindo da sua carreira, porque a carreira vai perdendo aquilo que ela tinha de mais importante, que era o sentido da segurança, da tranquilidade que você precisa ter, porque é uma carreira que não te permite o exercício de nenhuma outra atividade, permite apenas a docência, mas nem todos os magistrados têm viés para a docência ou têm gosto pela docência, quer dizer, isso não pode ser uma imposição, porque também para a docência é preciso características para isso, você tem que ter a vocação de professor para ser um bom professor. Então, a reforma da Previdência foi para a magistratura e acho que para o serviço público, de modo geral, um grande desastre, que nós procuramos de toda forma alertar. Quando eu estive na presidência da MB, e a Renata, que me seguiu, procurou de toda forma alertar o governo disso, alertar os parlamentares. Mas o pacote veio pronto e, infelizmente, essa nova geração de magistrados que tem ingressado pelos últimos concursos não estão protegidos, não estão com seu futuro garantido, vão ter que ir para previdências complementares como forma de se proteger. Mas não é só isso, porque as mudanças foram tão drásticas que, se houver invalidez no curso do caminho, a situação vai ficar de penúria, vai ficar muito difícil, porque todas aquelas garantias que você tinha foram tiradas com a última reforma da Previdência. E não há possibilidade, num horizonte curto, a gente não verifica isso, de que o bom senso volte, de que a realidade volte, e a magistratura consiga recuperar essas suas garantias, aquilo que lhe dá substância, né, para o exercício da função jurisdicional. Vou tocar num outro assunto que não muda esse que nós estamos falando, porque ele é muito importante, que é o quinto constitucional. Eu sou a favor do quinto constitucional, acho que ele é importante, vejo de forma muito positiva. O que é o quinto constitucional, para quem está nos assistindo e não é da área do direito? É o ingresso de um quinto do tribunal, vindo tanto do Ministério Público quanto da advocacia, né, para estar na magistratura e discutir os processos sob a ótica de outras pessoas com outro viés, outros olhares. Me corrija se eu estiver errado. Essas pessoas que vêm pelo quinto tiram os membros do Ministério Público, que têm suas carreiras, e trazem os benefícios das suas carreiras, o tempo de serviço, etc. Vamos falar da advocacia. Eles têm de ficar também, no mínimo, 10 anos para a aposentadoria. Mas, hoje, a aposentadoria, se eu não me engano, também não é integral. Estou correto? Não. Estou correto. Qual é o advogado experiente, com anos de advocacia, que vai querer ir para o tribunal para ganhar o salário e daqui a 10 anos não ter a aposentadoria? O que esse advogado que vai virar magistrado pretende? O que ele pensa? Ele vai ficar 10 anos, 15, 20, até ele se aposentar no tribunal como julgador e vai sair, vai voltar para a advocacia com 75 anos? Então, essa é uma outra questão que me preocupa muito, porque qual é o advogado que vai largar uma carreira de sucesso, vai deixar um local onde tem um ganho financeiro bom para servir na magistratura, que é linda? Eu teria
muito prazer, muita vontade de servir, julgando, né, apesar de todas as dificuldades. Mas qual seria o atrativo para essas pessoas que vêm pelo quinto constitucional da advocacia? Isso vai ter um reflexo também, a Previdência vai ter um reflexo nisso. Já existe um reflexo no que diz respeito, por exemplo, ao Ministério Público, Marcelo, porque se há alguns anos vinha pelo quinto constitucional, na classe do Ministério Público, procuradores de justiça, ele já, por exemplo, não tem interesse, isso acontece em vários estados da federação. Então, chegam agora os promotores de justiça, ou seja, aqueles da primeira instância que estão se promovendo direto, se promovendo não, estão ingressando pelo quinto constitucional. Por quê? Porque o procurador de justiça já não tem interesse nessa carreira. E a gente tem visto isso, até em São Paulo houve uma discussão um tempo atrás sobre isso, mas em outros estados isso já acontece. Então, a Previdência atinge também, esse é outro aspecto que atinge, porque os novos, os que entram pós-reforma previdenciária, ninguém tem mais integralidade de vencimentos. Então, vai ser um risco muito grande, o que talvez implique em você não conseguir mais para disputar esses nomes, seja na lista sextupla, de pessoas que tenham, como já aconteceu na história, porque o quinto, faço um parênteses aqui, ele tem muita divergência, a magistratura em pesquisas, a magistratura é totalmente contra o quinto constitucional, por vários motivos, não adianta, não é o caso de discutir isso aqui, só estou fazendo o resultado de pesquisa que foi feita na AMB. Mas o fato concreto é que vocês têm um quinto constitucional e, para nós, enquanto existe o quinto, é muito importante que venham os melhores quadros, seja da advocacia, seja do Ministério Público, porque existe essa instituição e é importante que ela venha com bons nomes. E nós tivemos grandes nomes, eu trabalhei com um deles, como eu disse aqui, o Vasconcelos Pereira, que foi um grande magistrado pelo quinto constitucional da advocacia, e eu fui assessor dele. Então, nós temos grandes nomes que honraram a magistratura e, por consequência, honraram a advocacia. Agora, nessa nova realidade, será que nós vamos ter interesse? Será que esses grandes nomes que hoje existem na advocacia e mesmo no Ministério Público, o do Ministério Público tem carreira, então, se ele já tiver a garantia lá, ele vai ter aqui, não vai mudar muita coisa. Mas da advocacia, como você coloca, será que ele vai ter interesse, esses bons nomes? E quem será que vai ter interesse, então, de vir para o Poder Judiciário por essa classe do quinto constitucional da advocacia? Então, é uma preocupação que eu também comungo com você, porque a reforma da Previdência vai trazer esse efeito reflexo, e isso é motivo de preocupação. Então, preocupa no ingresso da magistratura no concurso de provas e títulos, preocupa no ingresso da magistratura também pelo ingresso pelo quinto constitucional, preocupa pela permanência na magistratura. Será que eles vão permanecer ou, quando perceberem que estão próximo da aposentadoria, precisam de cuidar do seu futuro, vão abandonar essa carreira? Será que vão abandonar e aí a carreira vai começar a ter instabilidade, porque as pessoas vão sair mais cedo do que deveriam e do que poderiam sair? Isso é motivo de imensa preocupação, porque não é só isso, né? É a reforma da Previdência de um lado e, de outro, uma série de situações que vão enfraquecendo também a figura do juiz, vão enfraquecendo, gerando desânimo. Se você conversar hoje com uma parte considerável dos membros do segundo grau dos tribunais, os desembargadores de todos os estados, mas muito especial se você conversar com São Paulo, você vai sentir um desânimo muito grande. E eu, como converso com muita gente, percebo isso. As pessoas estão cansadas e desanimadas, eles estão no meio da batalha e não percebem uma saída. Me diz uma coisa, como é que, com tudo isso que nós estamos conversando, como é que a sociedade brasileira pode ainda dizer que o Poder Judiciário é composto por marajás? Pois é.
Então, você vamos deixar claro uma coisa, nós temos algumas discussões ainda que o CNJ precisa acertar. Segundo Olerite, pagamentos altos, tem algumas coisas que ainda necessitam de alguns acertos. Agora, essa não é a regra. Não pode ser tratado exceção como regra. Então, como é que a sociedade ainda vê a imagem do Poder Judiciário como de Marajás? Pois é, Marcelo, por conta... o que nós tivemos? Se você pegar a maioria dos processos, porque quando a imprensa divulga, ela faz a divulgação com o viés que ela quer fazer e aí joga sobre as costas do judiciário a pecha de que ou fica até a suspeita, não é, muitas vezes, que se está fazendo pagamentos irregulares. Marcelo, o que eu posso dizer para você com toda segurança, praticamente hoje não há pagamento que seja feito no sistema de justiça que não passe pelo crivo do Conselho Nacional de Justiça, até porque existe provimentos que determinam que você submeta primeiro ao Conselho Nacional de Justiça. O que ocorreu, as pessoas que nos ouvem sabe disso, nós tivemos inúmeras mudanças de moeda, inúmeras mudanças que prejudicaram de maneira sensível o serviço público de modo geral, em que todas as vezes que isso acontecia, se procurava surrupiar uma parte dos vencimentos dos servidores públicos. Isso sempre aconteceu, é histórico no nosso modelo econômico. Aí as pessoas têm que recorrer ao sistema de justiça, pedir a reparação desse direito. Isso gera o quê? Gera recomposição financeira, que depois é submetida ao CNJ para o CNJ dizer se aquilo é devido ou se não é devido. E muito bem, se é devido, você tem que pagar, em algum momento você tem que pagar essas pessoas, que não são só juízes, é juiz, servidores e todos aqueles, como qualquer trabalhador da iniciativa privada que se sente lesado nos seus direitos, vai à Justiça do Trabalho pedir lá a recomposição. E se tiver direito, vai ganhar, se não tiver, não vai ganhar. Então, o que nós estamos falando, muitas vezes, é disso. O que nós estamos falando é de uma necessidade de se definir na lei orgânica da magistratura aquilo que nós temos direito, aquilo que nós temos como regra para ser pago, para receber dentro de uma determinada realidade. Agora, existe, evidentemente, uma campanha clara e que se procura criar essa pecha. Se você olha os salários da iniciativa privada, você vai ver que os patamares são completamente diferentes para pessoas que têm esse nível de qualificação. Então, o sistema de... Então, eu lhe pergunto, o Poder Judiciário perdeu essa discussão no âmbito político porque o Ministério Público ganhou. O Ministério Público, na discussão que trava com o Congresso Nacional, com os homens públicos, eles não têm perdido com a mesma frequência que o Poder Judiciário tem perdido, né? O Poder Judiciário perdeu a interlocução ou o Congresso tem decidido em razão do que a sociedade tem comprado da divulgação da imprensa? Como é que você vê isso? É o seguinte, como eu te falei, de 88 para cá, o sistema de justiça foi extremamente demandado, né? Hoje, tudo se resolve na justiça. Qualquer assunto, desde a crise no Congresso Nacional, ela vai parar no Supremo Tribunal, quanto qualquer outro tipo de crise que surja na sociedade, é o sistema de justiça que tem que resolver. Isso trouxe para o sistema de justiça um ônus muito grande. E trouxe também os descontentamentos, porque toda vez que você decide, nós sabemos disso, toda vez que você decide, você está desagradando alguém, toda vez que você está dando provimento a um recurso, aquele que perdeu está extremamente insatisfeito. Quando você nega, é a outra parte que está insatisfeita. E isso gerou para o sistema de justiça um desgaste muito grande. E, a partir disso, o sistema começou a sofrer uma campanha maciça de achatamento. Houve um fator que agravou mais isso daí, que você vai lembrar que foi o fator Lava Jato, porque a atuação do Ministério Público, Lava Jato, naquele momento, gerou sobre o Congresso Nacional um efeito de rebote, e aí eles investiram em cima da carreira do Ministério Público e da magistratura como forma de estrangular. E como é que você estrangula uma carreira? Se estrangula ela financeiramente.
Você estrangula uma carreira, achatando os salários dessa carreira, vedando, segurando promoções. Você tem N formas de constranger uma instituição. E o judiciário ele não tem verba para fazer campanha de mídia, os tribunais não têm verba para atuar com essa liberdade, não é próprio da natureza do juiz a atuação em mídias, e nem conveniente que seja. Então, ele é um poder que fica na retaguarda, né? E aí as associações de classe é que têm feito esse papel de fazer o embate com a imprensa, de fazer o embate com o Congresso Nacional e de mostrar que as coisas não são assim. Mas, evidentemente, lidar com a imprensa não é tarefa das mais fáceis. Como é que você vê essa situação? Porque é disso que nós estamos falando. Quando você diz assim, houve um rebote do Congresso Nacional, é em razão da Lava Jato. Não se pode negar também que o trabalho que foi feito à ocasião trouxe à tona uma realidade que o Brasil está fugindo de enfrentar, que é a corrupção que envolve o serviço público e em comunhão com as empresas privadas. O que se revelou ali, que não foi só no Brasil, né? Foi em vários países, aqui da América e em outros países, portanto, não era mérito só do Brasil, né? Se é que há mérito aí. Não se pode negar que veio à tona uma realidade que o Brasil precisa enfrentar, né? Que é, na minha visão, muito séria, e que, se houve excesso ali, e isso está sendo apurado, tem que se corrigir o excesso. O que não se pode é, a pretexto também dos excessos, você ignorar, você esquecer o que aconteceu e permitir que isso continue acontecendo na vida pública. E é importante, Marcelo, eu acho também, quer dizer, que tudo isso sirva para você aprimorar a legislação, né? Porque o que a gente sente, o que a gente percebe, isso aconteceu na Itália, aconteceu na Espanha, é que depois de episódios como esse, há um relaxamento, e a legislação, em vez de melhorar, ela acaba piorando, criando mais mecanismos, porque nós temos no sistema também que atentar para isso, de não criar tantos mecanismos falhos. Quer dizer, você tem que melhorar o sistema penal, você tem que melhorar o sistema processual penal, com todas as garantias, mas ele tem que ser eficiente. Eficiente em que sentido? Que o inocente tem que ser inocentado e rapidamente, e o culpado tem que ser punido rápida e exemplarmente. Por quê? Porque, senão, a sociedade ela vai se degenerando. Porque se a gente percebe que não há punição, se a gente percebe que não há, especialmente no andar de cima, que não há nenhuma punição, a punição acaba ficando só no andar de baixo, isso gera uma degeneração do tecido social e o país não progride, o país não avança. Então, você tem que criar as instituições, daí a importância das nossas instituições, de uma ordem, de uma associação dos magistrados, de agências nacionais que funcionem, porque as nossas não funcionam de maneira geral. Você precisaria ter agências que atuassem firmemente na regulação dos seus mercados, elas foram criadas para isso e hoje elas são protetoras daqueles mercados, no lugar de ser agências reguladoras. Como é que você está vendo essa atuação do Poder Judiciário nessa pandemia, né? Você tem a sua ótica como magistrado e que tem trabalhado, e como é que você vê hoje essa atuação e como é que você projeta isso para quando estivermos todos vacinados? Como é que nós vamos ficar? Marcelo, eu estou atualmente numa Câmara de Direito Privado que cuida de locação. A gente sentiu um aumento muito grande nas demandas em meados do ano passado, por conta do fechamento. Então, o que me preocupa é, primeiro, a falta de uma melhor coordenação do direcionamento social em relação à pandemia, e seja dos estados, do município, com a União, municípios de União, ou seja, sinto uma falta de integração que dificulta. O país precisava, nesse momento, de uma espécie de pacto, os governantes precisavam tomar decisões comuns, num sentido ou no outro,
para que a população não ficasse perdida. Segundo, os efeitos sobre a economia nós não conseguimos ainda medir, mas certamente ocorrerão e certamente isso vai fazer com que as demandas no judiciário tendam a aumentar, porque diante dos rompimentos dos contratos, da impossibilidade de cumprimento dos contratos, evidentemente o judiciário vai ser chamado mais uma vez a mediar esses conflitos e isso pode gerar situações muito difíceis. De maneira geral, no ano passado, o que eu percebi foi o judiciário respondendo muito rápida à crise. Vejo São Paulo, por exemplo, que estava 100% informatizado, o Tribunal de Justiça de São Paulo, pelo atual conselho, nosso presidente, nosso vice-presidente, nosso corregedor-geral, atuaram de maneira muito rápida e o sistema funcionou, está funcionando, é lógico que à distância, tudo virtualmente na maioria dos casos, mas deu respostas importantes. O que chama a atenção é que uma nova realidade foi colocada, e aí penso que o judiciário tem que refletir sobre isso para que ele consiga fazer mudanças. Por quê? A crise financeira vai se agravar no setor público, isso é indiscutível. No privado também, mas o privado tem outros mecanismos de solução que nós não temos. Nós dependemos de verba pública, de orçamento, e os orçamentos devem ficar comprometidos por falta de receita, quer dizer, vai cair a circulação de moeda, vai cair a receita de tributos, e, evidentemente, isso reflete na administração pública de maneira geral. E, ao se refletir na administração pública, você vai precisar de mecanismos novos de gestão, vai precisar de criar, de inovar, para que o sistema mude o modelo de funcionamento. Ou seja, eu vejo com preocupação se a gente quiser continuar crescendo, simplesmente repondo as vagas, fazendo mais e mais concursos. Por quê? Porque você vai ter restrição de concursos, vai ser difícil, até por verbas você vai ter dificuldade. Então, nós vamos ter que repensar a gestão dos tribunais, mas, por sorte nossa, pelo menos aqui em São Paulo, eu posso dizer isso com tranquilidade, nós temos um conselho que está debruçado sobre o tema, uma equipe, uma assessoria que está preocupada com isso e que está buscando solução para isso, porque o judiciário vai ter que se auto-redescobrir, ou vai ter que se redescobrir em modelo de gestão administrativa e financeira, porque vai reduzir, o dinheiro vai ficar curto, mais curto, e você não vai conseguir repor os quadros. E nós estamos com a reforma da Previdência, fez com que mais, acho que de 4 mil servidores saíssem por aposentadoria, e você não tem como repor esses quadros. Então, só com um modelo novo, Marcelo. Eu queria te dizer que eu cheguei eu concordo contigo, cheguei a ousar num debate que teve ao vivo na TV Consultor Jurídico, um debate onde participou o professor Otávio Luiz Rodrigues, que foi o coordenador, o ministro Raul Araújo. Eu ousei propor que o STJ, o Superior Tribunal de Justiça, flexibilizasse a súmula 7, que não permite discussões de fatos lá só de direito, para que, nesse momento, no período da pandemia, com essas discussões, eles pudessem uniformizar decisões para o país inteiro, porque é tão atípico esse momento que nós estamos vivendo que não tem como o Superior Tribunal de Justiça não uniformizar determinadas questões para o Brasil inteiro, porque senão nós vamos ter uma decisão do Estado de São Paulo com essa qualidade, com essa formação, e vamos ter em outros estados com qualidade, outras também formações diferentes da nossa, outro tipo de decisão. E não há uma uniformização vindo de Brasília, do Superior Tribunal de Justiça, porque lá não chega por conta das discussões de fato. Então, eu queria dizer que eu concordo e que eu fiz até essa ousada proposta de flexibilização da súmula 7 pelo STJ nesse momento de pandemia. Mas chegamos ao final do nosso programa. No final do nosso programa, infelizmente, eu queria muito ficar aqui conversando durante muito tempo. Nós estamos há quase 2 horas conversando, não é? Mas no final do nosso programa, a gente sempre recebe do nosso entrevistado uma revelação
de um momento que ele passou na vida e que ele nunca divulgou publicamente, nunca falou. Nós estamos ansiosos por ouvir a sua revelação. Marcelo, muito engraçado. Essa parte é mais surpreendente, mas eu pensando aqui, quando você me falou disso, Marcelo, eu vou só evitar de citar os nomes para poupar, mas as pessoas que me ouvirem, as poucas pessoas que me ouvirem, vão rir quando souberem. É que eu sou, por natureza, muito brincalhão, né? E no dia a dia estou sempre fazendo piada de tudo e tal. E quando eu era juiz lá em Santo Amaro, logo que nós fundamos o Instituto Paulista de Magistrados, nós conseguimos uma entrevista muito importante com um professor italiano. E eu, então, como o nome dele dava para fazer um trocadilho, eu comecei todo dia no lanche, a fazer brincadeiras com os meus colegas, falando, olha, no dia da entrevista vocês vão trocar o nome dele, cuidado e tal. E todo dia eu chegava no lanche e ficava fazendo essa brincadeira que nós íamos trocar o nome dele, e aquilo era motivo de piada. E assim foi, acho que 1 ou 2 semanas, eu dizendo que vocês cuidado para não trocar o nome dele e tal. Muito bem, no dia da entrevista nós vamos à casa do professor que nos recebe e que sempre foi muito gentil, era um professor de processo civil aqui muito famoso e amigo nosso até hoje, uma pessoa de uma extrema característica de gentileza, tal. Ele contou inclusive esse fato na faculdade algumas vezes, eu fiquei sabendo, sempre sem citar o nome da pessoa que trocou o nome do professor. Mas o engraçado é que durante a entrevista todo mundo lá, e ainda momentos antes de entrar na casa do professor, eu ainda tornei a falar, olha, cuidado, vocês vão trocar o nome do professor durante a entrevista, isso não vai ficar bom. E aí todo mundo lá com aquele maior cuidado, maior medo, e lá pelas tantas, eu distraído, alguém vira e fala, e você, Jaime, tem alguma pergunta? E aí eu rapidamente começo a perguntar para o professor e troco o nome dele. Justamente eu troco o nome dele, mas e vou e sigo em frente e tal. E o professor que nos recebia na casa dele percebeu, todo mundo percebeu, mas ninguém falou nada. E aí, quando termina, nós entramos no elevador, um dos juízes, esse eu cito o nome dele, que é um amigo grande, Antônio Augusto Guimarães de Souza, aposentado. O Antônio Augusto Guimarães de Souza vira e fala assim, ô Jaime, eu não sei se eu ouvi bem, mas você trocou o nome do professor? Eu peguei e falei, pô, troquei. Justo eu que fiquei falando e tal. E essa entrevista depois foi feita, foi maravilhosa, foi espetacular. O professor, enfim, muito famoso, faleceu recentemente. Mas a gozação e a piada, e depois eu sei que lá na faculdade muitas vezes falava, olha, cuidado, porque na minha casa foi um juiz lá e foi entrevistar o professor e trocou o nome dele e tal. Mas a brincadeira disso tudo é que eu falei... Você não pode dizer como que era o nome do professor e como é que você chamou? Não. Só isso? Hã? Não, vou guardar, porque já está famoso demais. Vou dizer o professor da casa de quem foi. Isso eu posso dizer para você, porque ele sabe. Foi na casa do professor Cândido Rangel Dinamarco. Ele que me recebeu e trouxe esse professor. Todo mundo vai identificar, então não precisa de mais nomes, mas foi só o que me chamou a atenção, na verdade, assim, quem mandou ficar brincando com os outros, quem mandou ficar perturbando os colegas e dizendo não vai falar. Então, essa mania de ficar perturbando os colegas e dizendo vocês vão errar, no final das contas, fui eu mesmo que errei, fui eu mesmo que cometi a gafe, e o professor Dinamarco nunca contou para ninguém, nunca citou meu nome. Agora, se ele ver a entrevista, ele vai poder falar, mas eu é que paguei o mico e fiquei falando dos outros e, no final das contas, fui eu que paguei o mico. Eu queria lhe dizer que a entrevista foi excepcional,
que ela me fez lhe conhecer melhor. A minha admiração não aumentou porque não tinha como, ela já é uma admiração imensa. É recíproco. Eu tenho um respeito, uma admiração, um querer bem, um carinho muito grande por você. E eu espero que você é um líder do Poder Judiciário Nacional. Eu espero que você tenha inspirado e influenciado muitas outras pessoas para seguirem o seu caminho e para lutarem pelo Poder Judiciário. Muito obrigado por você ter nos brindado com a história da sua vida para o programa Horário Nobre. Muito obrigado, Jaime. Obrigado. Eu que agradeço, Marcelo. Não sei se você quer que eu fale mais alguma coisa ou se ficamos no agradecimento aí. Você fala como você quiser. Aqui o programa é seu. Não. Então, eu só quero agradecer, Marcelo, dizer que essas palavras suas, e aí eu repito você no início do programa, elas são minhas em relação a você. Eu tenho também, como disse no início, um enorme respeito e admiração pelo seu trabalho, pelo que você faz, pela sua família, já disse isso, que é um grupo familiar também extraordinário, né? E eu acho que se a gente conseguiu, de alguma maneira, inspirar as pessoas a continuar esse trabalho no âmbito da associação, especialmente no âmbito da associação, já vai ter valido a pena, porque a gente sabe, tem consciência de que nós somos limitados, a gente é o presidente do momento da gente, a gente tem que enfrentar as lutas que se apresentam e não aquelas que a gente escolhe enfrentar, é aquilo que se apresenta para nós. Então, eu fui muito feliz nos meus anos de associativismo, nos 3 anos de APAMAG, nos 3 anos da Associação dos Magistrados Brasileiros. Sou muito feliz na minha carreira na magistratura, sou muito feliz aqui com o meu círculo familiar e com as minhas vivências, com os amigos que eu tenho. De maneira que é uma dádiva você ter essa oportunidade de conversar, de falar e de revelar um pouco a minha história, que não é uma história, é uma história comum, uma história de um cidadão simples, não tem nada extraordinário que as pessoas não vivenciem. Mas é a minha história, né? E que você, de alguma maneira, permitiu que fosse trazida, revelada, e eu me sinto feliz, honrado e orgulhoso por isso. Parabéns pela sua belíssima história de vida. Muito obrigado, meu amigo. Receba um forte e fraterno abraço, viu? Igualmente. Bem apertado. Um abraço a todos. Obrigado. Um abraço. Marcelo, o que você faz que a gente não gosta, meu velho? Um grande conselheiro que você nos gosta. Uma alegria linda, te rever. Assim que as coisas melhorarem, nós vamos tomar um café, combinamos com o grupo aí.